sementeiras, bem-vindos ao Seeds Podcast, um podcast sobre ciência e sementes. Meu nome é Bárbara França Dantas e hoje eu vou entrevistar a minha musa. Em 2002, no ano que eu entrei na Embrapa, o Ministério do Meio Ambiente criava as primeiras redes de sementes florestais. E essa mulher inspiradora estava lá no meio do pessoal. Fátima Conceição Marques Pinha Rodrigues é professora, pesquisadora, engenheira florestal, sementeira e muito maneira. Eu leio artigos da Fátima faz muito tempo e muito mais nos últimos 20 anos em que eu trabalho com as sementes florestais. Fátima, bem-vinda. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Oi, Bárbara. Eu repito, você que é minha musa, não sou eu. Você é minha musa, eu te sigo em toda parte. Bem rapidinho, meu nome é muito grande, então a gente me chama sempre Fátima Pinha Rodrigues, né? Sou professora. Eu fui professora há 29 anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agora sou professora na Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Todo mundo me pergunta, mas é São Carlos em Sorocaba mesmo. Tá? E basicamente eu trabalho com sementes. Desde 1974 eu trabalho com semente de espécies florestais nativas, na época que o pessoal falava que só gente maluca que trabalhava com mato. Ai, que ótimo! Fátima, você publicou recentemente com um grupo fantástico de pesquisadores um artigo na Forests, né, que é uma revista internacional, um periódico internacional, sobre engenharia florestal e ecologia de floresta. O artigo, traduzindo para o português, é Redes de Sementes para Ganho de Escala na Restauração Florestal. É possível expandir fontes de plantas nativas no Brasil? Esse é o título, né, do artigo, e eu ainda acho que ele consegue se traduzir com outro título. Com quantas redes de sementes se faz uma restauração? Eu gostaria que você falasse um pouco desse artigo, né? A gente sabe da importância, né, da restauração, principalmente agora com as mudanças climáticas, as florestas, tanto a conservação quanto a restauração são as atividades mais baratas, né, digamos, e mais fáceis também para conter as mudanças climáticas, né, são as atividades de mitigação mais importantes, porque é a falta de floresta que permite, né, a liberação, a emissão de milhões de toneladas de CO2 no ambiente. Então, e o Brasil ele participou, né, do desafio de Bonn, aquela declaração de floresta de Nova York e do Acordo de Paris, né? Então, o Brasil ele tem a missão de reflorestar até 2030 12 milhões de hectares, né? E o que vocês propõem é que as redes de sementes que vão conseguir fornecer sementes para essa restauração. Então, eu queria que você falasse mais do artigo e dos resultados que vocês têm, das conclusões que vocês tiraram disso, né? Por favor. Tá. Então, é legal contextualizar esse estudo, né? Porque se alguns estudantes verem, eles entenderem que às vezes os artigos nascem de alguns desejos. A gente trabalha com as redes de sementes há muito tempo e nós sabíamos o quanto as redes de sementes eram capazes de produzir, quanto potencial elas tinham para produzir. E em 99, quando começaram as primeiras redes, eu fiz parte das primeiras 8 redes, né?
e a gente via a quantidade de pessoas que nós treinamos e que continuava trabalhando, e ficávamos assim, puxa, tem muita gente trabalhando, e por que isso não aflora? E nós sabíamos do compromisso político que o Brasil tinha, em função de todos esses compromissos assumidos pelos governos anteriores, em relação a restaurar as áreas degradadas. E foi nesse meio tempo, foi publicado um artigo que mostrava quantos viveiros existiam no Brasil, principalmente com foco na Mata Atlântica, e apresentava um resultado que dizia que esses viveiros que ocorriam na Mata Atlântica, eles viriam a ser os principais fornecedores de sementes para a restauração da Mata Atlântica, toda a Mata Atlântica. Uhum. E por isso as políticas públicas deveriam focar na questão de dinamizar esses viveiros por causa da capacidade deles de produzir. O artigo belíssimo, muito bem escrito, bem trabalhado, só que nós que trabalhávamos com sementes, aqueles dados ali que eram apresentados para nós era muito pouco, porque nós estávamos trabalhando com as redes e sabíamos o potencial dessa rede. Foi aí que num evento que aconteceu na África do Sul, depois de um bom papo, sentado com todos os amigos que trabalhavam na restauração, envolvidos nesses acordos, várias ONGs, eu e Danilo, que é o principal autor, a gente cunhou, peraí, vocês estão falando que nossos coletores de sementes são invisíveis? Nós vamos provar para vocês que eles não são invisíveis. Então, o que a gente percebeu? Perante a lei, eles eram invisíveis, perante a ciência, eles eram invisíveis, perante os técnicos, eles eram invisíveis. Então, nós começamos a fazer uma série de artigos, e esse, se eu não me engano, é o 4º artigo da série, focando, mostrando como as redes de semente tinham potencial. Primeiro mostramos as experiências, foi o primeiro artigo com a Isabel Schmidtz, tá? Depois veio o segundo artigo com a Juliana Freire, da Embrapa, depois veio esse. E, finalmente, veio esse sobre as redes de sementes não são invisíveis. Nossos coletores não são invisíveis. Então, o nosso objetivo era justamente mostrar, confrontar e dizer... Confrontar não, porque não se trata os dois, tanto os viveiros quanto as redes de sementes, têm esse potencial. Então, nós queríamos mostrar o potencial dessas redes, só que com detalhe, baseado nos resultados que nós tínhamos. Então, durante um ano, esses dados foram coletados no campo e sistematizados. Nós íamos ao campo. Tá? Então, foi coletado no campo, foi um trabalho participativo com cada uma das redes, elas cederam os dados de produção, e a partir desse conjunto de dados, mais os dados que o Instituto Florestal de São Paulo, que, aliás, está correndo o risco de desaparecer, um risco grave para a ciência florestal, para a restauração e para a silvicultura no Brasil, o Instituto Florestal de São Paulo cedeu os dados deles da década de 70 até agora, de todas as análises que eles tinham feito. A partir desses dados, nós pudemos trabalhar numa modelagem, fizemos vários cenários, pensando em diferentes técnicas de restauração passíveis de serem utilizadas, baseada na própria lei, porque a legislação já tinha falado isso, a lei 8972, desculpa, lei não, decreto 8972 de 2017, e baseado nesse decreto a gente fez essa modelagem. Tá? Então, a ideia surgiu num boteco e de um sentimento de não podemos ser mais invisíveis. Né? Você tinha falado a respeito de uma curiosidade que eu deveria falar no início, e aí eu aproveito para falar desse início. O gancho foi isso que as pessoas falaram que que eu não gostava de ficar invisível nesse boteco.
Eu falei, não gosto de ficar invisível. Tanto que eu sou tão apaixonada pelas coisas que eu faço, eu sou tão apaixonada pela virola surinamense, que é a espécie que eu trabalhei muitos anos, que eu pintei meu cabelo de vermelho. E como eu não quero ficar invisível, eu sou sempre referência. Onde eu chego, alguém fala, lá vem aquela mulher de cabelo vermelho, lá. Então, nós não somos invisíveis, as redes não são invisíveis. E eu já ouvi, quem? A Fátima, aquela de cabelo vermelho, é essa mesma. Ai, que joia. Só esclarecendo para quem está ouvindo que esses cenários que Fátima fala são cenários de combinações, né? De semeadura direta, plantio de mudas, né, na área e só enriquecimento, né? Exatamente. Nós só tiramos desse cenário a parte de enriquecimento, de enriquecimento não, de regeneração natural. E aí, para cada técnica de regeneração, plantio por mudas, semeadura direta, misto, semeadura direta com sementes e enriquecimento, nós estabelecemos o percentual que cada técnica poderia usar e trabalhamos isso em cima dos 12,5 milhões de hectares que tinham que ser 12 milhões de hectares que tinham que ser restaurados. A partir desses 12 milhões de hectares, os 5 cenários foram traçados. Se eu tiver só 10% de semeadura direta, se eu tiver 30% de plantio por muda, quantos hectares, trabalhamos os percentuais de hectares que a gente deveria trabalhar, fizemos 5 cenários, e em cima dos 5 cenários, nós trabalhamos com um número enorme de espécies, tá? E conseguimos definir um universo. No final, na realidade, eu trabalhei com mais de 400 espécies. Ah, é? Opa! Foi, eu trabalhei com banco de dados. O banco de dados total, nós tínhamos quase 450 espécies. Tá? Se botasse todas as espécies da Amazônia, mas nós tivemos um critério lá e tivemos que acabar excluindo algumas espécies. Mas eu consegui reduzir um banco de dados consistente, a gente conseguiu de 450 espécies. Depois nós estabelecemos uma série de critérios até que chegamos a umas 100, 110 e aí definitivamente para entrar no trabalho, para que ela pudesse entrar na modelagem, nós estabelecemos os critérios que entraram na revista. De tal maneira que tudo fosse... Nenhuma espécie ela tinha que ter sido testada pelo menos em 3 anos diferentes, em 3 locais diferentes e ter tido 3 análises diferentes. Para a gente ter consistência. E aí nós fizemos os cenários. Se a semente tivesse baixa germinação, média alta e alta germinação. E fomos fazendo esses cenários para modelagem. Tá? Então, os 2 sistemas foram cruzados até que a gente chegou os dados dos diferentes cenários que a gente teve, né? Os diferentes dados. Não sei se você quer que eu já avance. Eu acho que pode avançar, né? Eu já ia perguntar a quantidade de sementes que a gente precisa. Então, se a gente começar a trabalhar, o cenário onde usaria menor quantidade de sementes, tá? Nesse cenário, com o uso de menor quantidade de semente, que a gente tivesse um percentual menor, seria 3,6 toneladas de semente de espécies nativas. Tá? E o cenário maior seria 16 mil toneladas. Tá? Então, quase 4 mil toneladas a 16 mil toneladas. Seria a quantidade de semente que nós precisaríamos produzir, tá? E aí para abastecer todo esse cenário. Tá? E desse aí a gente viu que se a gente trabalhasse com as redes, na nossa hipótese, se as redes trabalhassem para produzir esse volume de semente, nós iríamos empregar cerca de 13.200
a 57.100 pessoas. Tá? Coletores de sementes, né? Porque quando você pensa, você também tem que pensar o seguinte: você tem 13.200 coletores a 57.100 coletores. A cada coletor, você no mínimo tem uma outra pessoa agregada que o ajuda na coleta, uma outra pessoa agregada que o ajuda no beneficiamento, no manejo das sementes. Então, no mínimo, você tem 3 pessoas da família envolvidas com a atividade de colheita de semente. Raramente você consegue um coletor que ele faça tudo sozinho, né? E se você pensar em renda, isso aí pode gerar 146 milhões de dólares esse negócio. Tá? É um negócio de 146 milhões de dólares. Aí você fala, grande negócio. Brasil, afinal, não, é um grande negócio social, né? Então, porque e assim, negócio social. O que eu fico pensando é, assim, a gente não tem hoje essa capacidade, né? E nem essa quantidade de pessoas empregadas. Por que isso não vai para frente? Isso é uma coisa que eu venho discutindo lá na Caatinga, né? Que não está nem nos dados desse seu artigo, né? Eu venho discutindo isso, né? O pessoal quer fazer recatingamento? Faz. Né? Geralmente, o recatingamento é feito com umbu, né? Porque tem o retorno econômico. Mas se a gente pensar nesses números todos que você falou, a gente pode fazer também o recatingamento com outras espécies que estão lá longe, cuja semente teria um preço melhor, né? Ou uma espécie que está ameaçada. E aí, essa renda ia ser gerada, assim como o fruto do umbu, né, gera uma certa renda, o enriquecimento da caatinga com árvores que não sejam fruteiras, que sejam fonte de semente, basicamente, né, um pomar de semente, teria um retorno grande também. Mas por que isso não vai adiante? Por que a gente, às vezes, não sei se é impressão minha, mas eu tenho a impressão que, ou pelo menos na Caatinga, né, que as coisas meio que patinam, ficam sempre no mesmo formato, assim. Você tem que ter um fator gerador. Por que as redes elas foram adiante, né? Eu tenho um artigo que vai sair agora junto com o pessoal da British Columbia University e com o pessoal do CEPAM. Esse artigo é um capítulo de um livro, eu converti depois em capítulo de um livro, ampliei. Esse capítulo do livro, a gente fala das 3 gerações, e hoje eu te digo 4 gerações de rede. A primeira geração, ela gerou tecnologia, informação, que é uma coisa que na Caatinga, por exemplo, falta muito. Ainda falta. Talvez seja um dos ecossistemas que menos informações a gente tem, apesar das universidades do Nordeste nos últimos anos estão fazendo um brilhante trabalho. Instituições nordestinas estão fazendo o seu trabalho fruto dos investimentos que foram feitos nos últimos anos de valorizar o conhecimento da região. A segunda geração, ela já veio originada por projetos, tá? Buscar recurso de projeto, correr atrás de projeto. E a terceira geração, ela já veio não só com projetos, mas com organização comunitária, com essa produção comunitária de semente, mas já com essa questão do negócio. Tá? Não é só mais projeto, já se unindo aos produtores, aos agricultores como fornecedores e negociantes. E agora está surgindo a 4ª geração de rede, que a gente chama rede induzida por problema. É o caso da rede Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce, que todo mundo sabe, houve aquele problema em Mariana e Brumadinho.
foi criada a partir das multas e intervenções a Fundação Renova, cuja missão é aplacar esse problema. E a Fundação Renova, para recuperar essas áreas, está investindo nas redes de semente para restaurar essas áreas, mas criando um movimento social. E aí é o que a gente volta. As redes, elas estão conseguindo se manter já na 4ª geração em função do movimento social. E você não cria um movimento social, um envolvimento social de um dia para a noite. Você precisa ter políticas públicas que hajam nesse sentido. E, infelizmente, tanto esse movimento social quanto a restauração dependem de políticas públicas. Porque a restauração, ela depende desses compromissos que o governo brasileiro assumiu, tá? Que geraram o movimento de organização da sociedade, principalmente dos produtores rurais, junto da questão do CAR, do registro das propriedades. Então, o CAR era o sonho nosso viabilizado, já que o Código Florestal quase nos matou, esse novo código, a nova lei florestal, né? Tirou de nós muitas das áreas que seriam restauradas. Então, nós tínhamos o CAR, que iria juntar, finalmente, quem é que precisa fazer restauração com quem produz mudas e sementes e trabalha na cadeia produtiva da restauração. Esse era o instrumento. Só que o CAR voltou a ficar na banho-maria. Vamos dizer que eu ainda tenho esperança, vamos chamar banho-maria. Tá? Voltou a ficar nessa situação de banho-maria. E aí o principal motor da restauração é esse. Os induzidos continuam. Um exemplo é a Fundação Renova, lá com o trabalho da Rede Rio Doce. Um exemplo são os projetos das hidrelétricas, as hidrelétricas que, por lei, têm obrigação, as construtoras, o licenciamento ambiental, que quase está acabando, deixando de ser fonte. Os ministérios públicos, que são muito importantes, olha o projeto Arboretum aí, que dá para provar que a ação do Ministério Público convergendo multas. Então, você entendeu, primeiro lugar, é um arcabouço político. Não importa em que nível, pode ser no nível da prefeitura, mas ele começa. Esse é o nosso problema. E o segundo é o arcabouço social. Você organizar os produtores rurais, os donos das terras, os donos das áreas de floresta, para que eles percebam que eles têm um negócio entre eles, que eles podem transformar isso em negócio, né? E, infelizmente, você, quando tem um negócio que é totalmente dependente de políticas públicas, isso é perigoso. Agora, nós temos uma alternativa, que, inclusive, no artigo a gente discute, é a diversificação do mercado. A gente tem conversado muito, é muito perigoso você se basear num produto só. Você vai produzir semente para restauração? Só para restauração? A gente tem que começar a pensar em outras coisas. Como você falou, semente como produto florestal não madeireiro, como é o caso do umbu, semente para silvicultura tropical. Olha o potencial de silvicultura tropical que nós temos. Foi publicado um trabalho pela WRI, World Resource Institute, está lá na página do WRI, sobre lacunas de pesquisas em espécies nativas. A gente conseguiu listar 45 espécies florestais nativas da Mata Atlântica e da Amazônia com potencial para silvicultura. Tem pasto que tem menos de meia unidade animal. Se plantasse árvores, se começasse a fazer uma silvicultura consorciada de várias espécies, não estou falando monocultura, não vamos repetir o erro da monocultura. Vamos fazer cultura mista, várias espécies, como você... Aí você tem um negócio, uma diversificação. A silvicultura tropical, por um lado, produtos florestais não madeireiros e restauração. Então, talvez, Bárbara, talvez vocês tenham que começar pelos produtos não madeireiros e evoluir. E evoluir. Tá? Então, às vezes, a gente tem que pensar nessas alternativas. Dos dois lados, mas tá trabalhar... certo.
Mas não fique dependendo das políticas públicas. A gente está fazendo um artigo agora que a gente pretende, deve sair, a gente vai tentar que saia ainda esse ano, né, em outubro, esse artigo, a gente espera, né, depende do revisor, dos revisores, do editor, né, mas já está a caminho, em que nós discutimos exatamente esse problema, né, esse problema de o que faz com que a gente não consiga, sabe, avançar. As redes avançaram, nós chegamos à 4ª geração, mas ainda não conseguimos a capacidade produtiva que a gente poderia chegar para abastecer esse mercado. E essa era uma pergunta minha. Essa era uma pergunta que estava anotada aqui. Quais que seriam as estratégias, então, para aumentar a oferta de sementes, para a gente chegar nessa capacidade produtiva? Então, a primeira é a gente trabalhar politicamente, né? Para oferecer essa oferta, tem que trabalhar politicamente, local, a política pública aí da região, junto ao Ministério Público, tá? O promotor ambiental aí da região tem que trabalhar, porque ele é fonte. A gente tem que trabalhar para ampliar os processos de restauração, tá? Eu sou sementeira, né? Como é que eu estou agora entendendo de semeadura direta, restauração? Semeadura direta, tudo bem, porque a gente está aplicando os conhecimentos de tecnologia de sementes e análise, né, na semeadura direta. Mas tivemos que sair do nosso mundinho sementeiro para gerar demanda para nossas sementes. Né? Então, a gente tem que ampliar esse processo de restauração e trabalhar muito com a participação comunitária. Eu acredito muito no que a gente chama de semente social. O que é a semente social? É essa semente trabalhada pelas redes comunitárias de modo participativo, porque a questão não é se elas geram dinheiro, se elas geram trabalho, elas geram empoderamento, elas geram participação, elas geram organização. Então, mesmo que você não gere renda, você gera processos sociais que não tem preço. É difícil quantificar isso, mas você gera processos sociais. Então, a gente teria que fazer isso. Nós, florestais, nós sementeiros, teríamos que trabalhar para a adaptação da nossa legislação, do jeito que a legislação de sementes está atualmente. Ela é um gargalo. Você tem que registrar todas as espécies no RNC. Só hoje eu estava encontrando, pelo menos, e só hoje, olhando numa lista de espécies que eu vou trabalhar na rede de Rio Doce, eu vi que tenho pelo menos 30 espécies que não estão lá no RNC. A R$70, 50, R$70, olha quanto nós íamos pagar. Nós também temos, aí vem a nossa parte, Bárbara, desenvolvimento tecnológico. Você consegue tudo isso politicamente, você começa a fazer as organizações comunitárias, motivar as comunidades, os produtores rurais, as comunidades tradicionais. Como é que eu guardo essa semente? Como é que eu vou guardar ela germina? Como é que eu vou quebrar a dormência dessa semente? Eu não quero saber qual é o gene que controla, qual é o mecanismo genético que controla aquilo. O agricultor lá na ponta, ele quer saber como é que eu jogo na água, onde que eu faço, o que eu faço com isso? Dessa semente. Então, é aquela parte que nós vamos ter que atuar, ciência básica e ciência avançada, as duas, porque nós precisamos de estudar mecanismo de estresse em sementes, com certeza. Que é o que você estuda muito. O que acontece? Estresse hídrico, né? Estresse salino. Como é que ela se torna mais tolerante? Exatamente. Como é que eu posso mexer nesses mecanismos que, no fundo, mexe no mecanismo do RNA ali, mudam os sistemas? Como é que ela pode ficar pronta, como uma bomba relógio, pronta para, no momento que ela cair no solo, ela germinar? Isso é tecnologia. Com certeza. Peletização, como é que eu posso peletizar, uniformizar,
Como é que eu posso fazer com que a semente, ao chegar no seu nicho de germinação, ela possa começar a germinar, mesmo com pouca quantidade de água suprida por aquele pellet? Como aquela plântula pode se estabelecer? Ela precisa de luz ou menos luz? Ela precisa de ser plantada mais profunda ou na superfície? Como é que eu vou colocar? Como é que eu preparo esse nicho de germinação no campo? São perguntas básicas e avançadas. Não adianta eu investir só na básica, eu preciso ter pessoas nos dois andando paralelo, tá? E a diversificação do mercado que eu falei para vocês. A gente tem que diversificar. Não temos que pensar só semente para restauração, sabe? Não sei se eu já me estendi muito. Não, eu por mim você continua falando. Então vamos assim, fazer uma conclusão dessas informações que você colocou, né? As redes atuais, elas têm uma grande atuação, né, na produção de sementes florestais, né, pelas comunidades, né? Tem outras redes que o arboreto mesmo é induzida, não é induzida pela comunidade, mas elas têm uma grande produção. Ainda assim, não é suficiente, né? E não. Todas essas iniciativas que você falou, política pública, né? Pesquisa em tecnologia e produção, o que mais você falou? Ampliação das políticas de restauração. Política pública para restauração, a legislação de sementes, né? São estratégias para a gente chegar lá e ter e suprir a demanda que a gente tem ou vai ter, né, por semente até 2030. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Eu ia te dar um dado, né? A gente chegou a um dado muito interessante. A gente conseguiu ver que a gente gerou, pelas redes de sementes, a gente chegou a gerar, em média, uma renda de $256 de renda por coletor. Tá? E que, consequentemente, é por família. Se você pensar que o Bolsa Família é equivalente a $210, tá? Então, rendeu a venda de semente desses coletores, rendeu mais do que o Bolsa Família. Então, tá? E ainda cria empoderamento. Tá? Cria todo o movimento social, né? Eu acho fantástico isso. Mudando de assunto, das redes de sementes, uma pergunta que me veio aqui agora. Existem também iniciativas de empresas de produção de sementes para produzir sementes florestais. Pouquíssimas, né? Acho que no Brasil só tem uma empresa de sementes que está tentando produzir sementes florestais. Essas iniciativas também conseguiriam somar nessa demanda por semente, né? Aí então, aí a relação já é outra, né? Já é uma relação de como se faz com produção de outras sementes, até semente de soja, assim, a empresa grande contrata os pequenos produtores para fornecer a semente que eles possam beneficiar e seguir toda aquela cadeia produtiva. Você acha que isso também, com essa demanda de semente que vai ter, você acha que isso também consegue ir à frente ou... Isso seria uma terceira via, né? Porque nós teríamos a via da produção participativa ou comunitária, né? Que é o caso das redes, os viveiros, porque eles produzem sementes para eles produzirem muda, e a terceira seriam essas empresas, além das empresas que usariam as sementes como produtos florestais não madeireiros, que seriam a quarta via também, né? Então, são as 4 frentes de produção.
essa frente dos produtores de sementes, eles caem no mesmo problema da rede. Eles precisam de demanda. E a demanda deles é dependente de toda essa estrutura, né? Uhum. De ter restauração, de ter demanda para essas sementes. Então, a demanda tem sido baixa. A gente acabou de fazer um diagnóstico, tá? Fizemos um diagnóstico das empresas, agora fizemos de propósito, para verificar o impacto que teve a legislação, tá? Em cima do número de viveiros. A gente ficou apavorado, tá? Não chegamos a ter 30% dos viveiros que nós tínhamos em 2016, 17. Nossa! Tá? Fecharam muitos viveiros e produtores de sementes idem. Hoje, se você quiser comprar semente, você vai encontrar cerca de 5 ou 7, acho que nós conseguimos achar 7 produtores de semente que podem atender em uma determinada escala. No nosso caso, a gente fez um teste, a gente queria trabalhar com uma escala não muito grande, não chegava a 100 hectares, e nós não conseguimos empresas produtoras de semente, do mercado de sementes florestais, que nos abastecessem nessa quantidade num determinado período do ano. Tá? E, detalhe, a gente sabia, porque como nós somos rede, a gente tem conexão. Então, a gente sabia que eles estavam comprando das redes para revender, o que não tem nada demais. Não tem nada demais. Desde que eles mantivessem na etiqueta a procedência de onde veio. Não precisa dizer que comprou da rede tal ou não, mas a procedência que era enviada, mas nem isso mantinha. Então, nós estamos que está na legislação, inclusive, né? Isso para qualquer semente. Sim, né? Só 2 produtores dos 7 que nós conseguimos mandaram, 3 dos produtores mandaram as sementes com as devidas especificações que a legislação pede, tá? Sendo que dos 3 que nos forneceram, pelo menos os que fizeram certo eram 2 redes. Opa. Então você vê que o mercado, além disso, esse mercado, mas como você falou, você está absolutamente certo, são os 4 grandes caminhos do consumo de sementes florestais, tá? São os 4 meios de produção de sementes nessa cadeia produtiva, que são essas empresas. E elas que sejam bem-vindas. A gente quer mais que essas empresas cresçam, a gente quer mais, porque se elas contactam os agricultores, se elas compram das redes, se elas compram direto, não importa. Elas estão participando. É negócio, né? É recurso que está girando. Uhum. Tá? Desde que a coisa seja feita de maneira correta, né? Com certeza, com certeza. Socialmente, econômica e legalmente correta, né? Com certeza. Você falou agora uma coisa que me veio à mente também, que vocês conseguiram 7 empresas. Por empresa, você quer dizer o quê? Coletor de semente, produtor de semente, grande empresa, e só 2 que... CNPJs, tá. E aí... CNPJs, incluindo redes legalizadas, redes que oficialmente trabalham como produtores e vendem semente. Tá. Aí, assim, e você conseguiu 2, né? Eu sempre tenho... 3, desculpa. Aí, na Caatinga tem muito menos, né? E aí eu sempre sofro quando alguém me pergunta sobre produtor de sementes da Caatinga para recomposição de paisagem, para essas coisas. E eu tenho dificuldade. Então, na verdade, assim, eu achava que eu era desinformada. Na verdade, não. É porque imagina, Mata não Atlântica. Está tendo, né? Não tem, né? Não, o pessoal fechou. A gente usou uma metodologia muito legal que se chama metodologia bola de neve, né?
que a gente ligou, graças a Deus, hoje a gente tem mecanismo de ligar baratinho, né? A gente ligava para as pessoas, conversava com as pessoas, eles indicavam outro, mandava questionário, indicava, voltava a ligar, telefonava, usamos todas as ferramentas que a pandemia permitiu. Então, quando nós usamos essa metodologia, que é a método bola de neve, um indica o outro, um vai dando, tem fulano aqui do lado, olha, o contato dele, como é que você tem? E, principalmente, a gente prometeu que ia dar algumas... Poxa, as pessoas nos ajudaram, né? Sorteamos livro, para sortear livro, né? Apresentamos o resultado, já vamos dar o resultado para todo mundo que participou, né? Vamos dar... É uma espécie de agradecimento nosso. Então, a gente viu que a situação estava pior do que a gente tinha pensado. Tá? Porque a coisa vinha piorando desde 2012, quando saiu a lei a lei florestal. Né? A coisa já estava ficando feia. 2012. 2018, ficou preta, a coisa ficou horrorosa, né? Ficou tudo escuro, sabe? Assim, ficou escuro, tudo escureceu. Preta foi no sentido de escuro e não de cor da pele, tá? Então, de repente, ficou tudo escuro na nossa frente. Nós não sabíamos o que encontrar, que passo a gente ia dar. E aí, em 2019, a gente começou a perceber que os passos estavam mais difíceis, nos levando para o abismo, né? Então, a área ambiental, nós vamos ter que... O que é contraditório, né? Porque o Brasil assinou um acordo de que vai reflorestar 12 milhões de hectares. Como é que aí anda para trás, né? É complicado, né? Olha, aí vem o lado positivo, tá? Em algum momento nós vamos ser obrigados, seja porque... para que a soja seja vendida, para que nossas commodities sejam vendidas. A gente vai precisar restaurar o que pegou fogo na Amazônia, o que está pegando fogo no Pantanal, o que está pegando fogo na Caatinga e na Mata Atlântica, aquelas áreas da Mata Atlântica que já estavam se recuperando e que foram cortadas, a gente vai precisar recuperar. Vai precisar. Talvez a gente... Então, quem estiver se preparando agora, nesse momento, tá? Para que em 2022 esteja no ponto, ou se não puder 2022, então se prepara para 2026, tá? Então, você entendeu a mensagem subliminar, né? Então, não importa. O que é no nosso negócio isso? 4 anos, 8 anos, 2 anos? Não é nada. No setor nem o tempo da árvore crescer. Então, nós precisamos ter ações agora, tá? Não vamos desistir, as nossas redes, nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar montando rede, vamos continuar organizando as pessoas, vamos ser claros para eles, tá? De que é um mercado difícil, que você vai entrar continuar estudando sementes, a tecnologia. Tudo isso, porque não há como esse navio que a gente está, que é o planeta Terra, suportar essa situação. E um país como o Brasil, que é eminentemente um país com vocação florestal, um dia vai acordar para a sua vocação florestal, de conservar a floresta, preservar, separando, preservar, conservar e plantar floresta. Um dia vai acontecer, sabe? Pode demorar, mas vai acontecer. Mas e nós não vamos desistir. #resiste. Ai, ótimo. E o que você falou aí, eu acho que tem sido mais ou menos o meu discurso. A gente precisa se preparar agora, porque uma hora, né, esse mercado das sementes florestais vai crescer, tem que crescer, né? Porque a gente tem que cumprir nossos acordos internacionais, porque tem que vender a soja, porque temos que respirar também, né? Então, quem tiver semente florestal, muda florestal, quando isso aí estourar, né, vai
vamos falar assim, vai se dar bem, né? Vai conseguir crescer, vai conseguir ter remuneração, vai conseguir gerar um Esse é o negócio. momento da gente investir em pesquisa, né? Pesquisas simples, básicas. Não tem dinheiro? Então, por que a gente não gera pesquisa básica agora que a gente está precisando? Pega um monte de aluno de TCC, eu sempre falo isso, pega aluno de TCC, cada um com uma espécie, 2, 3, 4 espécies. Vamos gerar pesquisa básica treinando aluno de TCC, sabe? Monografia. Vamos fazer trabalhos de baixo custo. Aí vem toda aquela discussão, né? Do que é a pesquisa básica, o que é a pesquisa... Que a gente não vai falar aqui, senão a gente vai ficar mais uma hora. E o que é, hoje em dia, a inovação, que é a pesquisa que gera uma mudança de hábito, ou que gera um produto para a sociedade, que a sociedade usa. Então, superar a dormência de uma certa espécie pode parecer, né, uma pesquisa mais básica, ou porque é simples, né, ou uma pesquisa simples, né, mas, na verdade, é o que vai dar origem a um processo, né, a um produto ou um processo que o homem do campo vai usar. Então, de repente, está faltando a gente focar também nisso, assim, vamos estudar o gene, mas vamos ver, vamos fazer o processinho, né? Fazer o processo de superação da dormência. Como que é? Botar inclusive água. O mais barato exatamente. Também, né? O mais barato, mais simples, né? Não adianta a gente continuar usando ácido, por exemplo, que não dá para usar isso. Né? Não dá. E a gente tem que ter criatividade. É nesse momento que a gente tem que ter criatividade. Com certeza. Né? E pensar no campo, o que acontece na natureza, né? Criatividade, porque nós temos com baixo recurso para fazer pesquisa. O financiamento de pesquisa está baixíssimo. O Brasil não está tendo acesso a tecnologias mais avançadas, né? Só os grandes polos que têm conseguido acesso a essa tecnologia. Nós temos que nos juntar a eles, é o momento da gente procurar se juntar, fazer parcerias, né? A palavra-chave nesse momento é parceria. E usar estratégias para que a gente tenha... Porque muitas vezes você fazer uma pesquisa avançada, você precisa de uma pesquisa básica. Então, aquilo ali fazer parte do teu processo, né, de com pesquisa. Certeza. Ser sempre uma cadeia de pesquisa. Com parcerias e muita gente, tá? Na realidade, eu não faço apologia à pesquisa básica ou à pesquisa avançada. Né? Aqui, nesse caso, a questão é que, às vezes, a gente tem algumas demandas ainda que são muito básicas. Então, mas às vezes, e eu também não estou discordando, o que eu estou falando é que hoje ainda tem um outro componente, que é a inovação. Que é o resultado daquela pesquisa, né? Que é o resultado da pesquisa que a pessoa vai usar, que o produtor, a comunidade, né? A rede vai usar para beneficiar, um processo de beneficiamento, alguma substância para o pellet, né? A pelletização, o processo de pelletização. Isso já transcende, né, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A inovação é o que a gente consegue tirar de não só conhecimento, mas alguma coisa que vá ser usado mesmo, que gere o negócio mesmo. Então já tem outra coisa que independe da gente usar tecnologia molecular ou água quente, né? Ou martelo. Agora, né? Uma coisa que Mas, de qualquer jeito, eu não sei, eu sou editora da revista Jornal Seed Science, né? E de outras revistas, eu vou falar a JSS, porque é da nossa associação, da Abrates, né? Teve sempre esse apoio. Mas eu sou também editora, trabalho como editora de outras revistas. E me surpreende muito como as pesquisas no Brasil elas estão na idade da pedra. O que significa estar na idade da pedra?
É diferente, é quando você de estar repetindo um pouco do mesmo, não fazer isso que você falou, da inovação tecnológica, de perceber que aquilo é apenas um fragmento de uma coisa que você pode ir mais longe. Você começa aqui na resposta básica, mas você tem que procurar inovar, tá? Por que eu preciso ir por aquele caminho tradicional? Por que eu não posso buscar outro caminho? Porque eu não posso pensar isso? Eu não posso pensar como é que eu vou passar isso para o agricultor, para o usuário, para a natureza, que também é usuária do meu produto. Então, incorporar a inovação tecnológica em tudo que a gente faz, tinha que ser, eu acho que tem que ser um dever. Fácil, com certeza. Pelo menos nós, eu trabalho com ecologia aplicada, né? Sementes florestais, ecologia aplicada. Então, desculpa se eu estou puxando muito a tendência para isso. Né? Meu foco é muito pesquisa aplicada, é o foco da inovação tecnológica e com envolvimento social, participativa, sempre participativa. Eu aprendi muito com as comunidades. Você não sabe como eu aprendi com as indígenas. Porque elas têm inovações tecnológicas fantásticas, sabe? Com certeza. E é coisas, isso. Você olha aquilo. É esse tipo de relação que a gente precisa justamente para ter inovação, é saber o que as pessoas estão precisando. E aí a gente consegue adaptar essas informações, adaptar a pesquisa da gente para gerar alguma coisa de valor para o outro, né? Então, é isso aí que o que você faz é fantástico nesse sentido. Fátima. E aprendo muito. Com certeza. Fátima, a gente precisa ir finalizando, né? A gente já tem um certo tempo já aqui. Eu acho que a gente tem que fazer episódio 1, 2, 5, 20, né? Eu acho que o papo é o que não falta, né? Mesmo que não seja no boteco. Papo de pesquisa. Então, a gente vai para uma outra sessãozinha que um grande amigo, que vai ser o próximo entrevistado, apelidou de Frente com Babi. Em que eu vou fazer algumas perguntinhas ou falar algumas coisas e você, quem é das antigas, lembra de Frente com Gabi, com a Marília Gabriela. Então, vamos lá. Algumas coisas eu já sei, porque você já falou aí, né? Uma espécie. Virola. O nome científico dela. Virola surinamense. Germinação ou germinabilidade? Germinabilidade. Por quê? Essa aí é a curiosidade. Porque a germinabilidade, ela envolve o trabalho de campo, né? A gente vê todo o potencial da semente germinar no laboratório, vê no campo. Então, eu acho que é um processo mais amplo do que só a germinação, que, ao pé da letra, é um processo realizado em ambiente controlado, né? Teoricamente, para os tecnólogos de sementes. Estou falando agora como tecnóloga de sementes. Um tema dentro da ciência em sementes, um tema que te agradaria mais? Inclusão social da semente florestal como produto florestal não madeireiro. Nossa, essa foi demais. Um pesquisador, não precisa ser pesquisador, um ou uma sementeira. Bárbara Dantas. Não vale. Não vale, não era para falar eu. Outra sementeira. Odete Teixeira Liberal. Nossa, doutora Odete Liberal fez a primeira regra de análise, foi a organizadora das primeiras regras de análise de sementes do Brasil, que me iniciou na ciência
na ciência das sementes. Foi minha orientadora. Fantástica. A gente Viva tem até que, hoje. a gente tem que fazer algum tipo de episódio também com esses causos, né? E falando dessas pessoas, né? Tá. Um tema... Clara. Um tema... Magali é um artista. Magali. Um tema fora, assim, um tema científico, né? Fora da área de sementes. Ciência cidadã. Ai, que demais. Que é a ciência construída com a comunidade, participativa. Uma vez eu li Era um projeto que eu tinha que mandar, e aí ele exigia que o projeto tivesse o cientista cidadão, citizen scientist, né? E eu achei fantástico esse termo de ciência cidadã. É muito bom. Um ou uma cientista fora das sementes. Fora das sementes, aí são tantos que eu vou ter que escolher. O primeiro que vier à mente. O primeiro cientista que me vem à mente? Não é bem um cientista. Eu gosto muito do professor Cortella, da Unicamp, filósofo, né? É um pouco filósofo, um pouco professor. Eu gosto gosto dele, porque ele ótimo. desafia a gente sair do nosso quadradinho. Tá certo. Tem um cachorro, resolveu latir aqui Tem problema, natural. E eu ainda estou na roça, então eu esperava outros barulhos, não cachorro. Um hobby ligado à ciência, assim, que não é trabalho, é hobby, mas é ciência. Fotografia de plantas. Ai, que demais. E paisagem, né? Principalmente paisagem. E um hobby não científico, bem fora da sua caixinha. Decoração. Eu achei que você ia falar moda. Não, decoração. Amo decoração. E Fátima por Fátima. É muito exigente. Acho muito exigente, muito... muito focada demais. Tem que abrir mais. Hashtag somos todos. Fátima, a gente chegou então no final da nossa entrevista. Você teria alguma coisa mais para falar? Alguma consideração mais? Não, eu só tenho a agradecer, super agradecer. E espero que eu possa ver outros colegas nossos aqui de frente com o Babi, batendo papo, esse papo gostoso. Avise a todos, a gente quer ver, nós vamos escutar nas caminhadas, vai ser muito divertido. Tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de ver. E pensar nisso que você acabou de falar, de trazer as grandes sementeiras do passado, né? Para cá, para contar as histórias delas. Eu também acho. Fátima, muito obrigada, foi excelente. Você é minha cobaia, esse é o primeiro episódio e eu gostaria de agradecer por ser justamente você, porque eu estava muito ansiosa, estava muito preocupada, será que vai ser relevante, será que alguém vai me ouvir? Mas graças a Deus eu acho que esse papo foi tão legal, tão maneiro, que agora eu estou mais confiante para fazer milhares agora. Eu gostaria realmente... Tudo que você faz... Tudo que você faz é assim, show! Que nada. Você não sabe os conflitos internos que tem aqui.
Muito, muito, muito obrigada. E já agradecendo a todas as pessoas que se dispuseram a ouvir esse episódio. E aí a gente se despede dos sementeiros e sementeiras por aqui, tá? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Fátima. Saudações florestais. Saudações sementeiras também. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, querida. Até mais.